Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 3x3, agora no rescaldo das eleições legislativas que mudaram o panorama político do país e pintaram de azul, azul do Chega, o sul e centro de Portugal, quase a lembrar a reconquista cristã da história de Portugal, mas desta vez ao contrário, começando pelo Algarve. Hoje vamos aflorar um pouquinho esse tema, não muito porque já passou, mas vamos também lançar, e aí sim principalmente, as pedras para as presidenciais, ou não tivéssemos hoje aqui no painel o privilégio de ter uma das principais candidatas a Presidente da República, Joana Amaral Dias. Mas começaremos com o tema 1 e vamos trazer um caso gravíssimo de censura e violação da liberdade de expressão no Brasil, um caso sobre Leo Lins, um comediante brasileiro que foi condenado a 8 anos de prisão por dizer piadas num país, o Brasil, que, como sabemos, vive uma ditadura judicial sem precedentes e onde os seus corruptos governantes ainda querem ir mais longe com a censura, com a perseguição, porque estão agora a querer criar leis para regular as redes sociais, entenda-se censurar, para serem eles os donos completos da narrativa, naquele que é o único meio de comunicação em que o povo pode falar com alguma liberdade. Isto depois deles já terem o controle absoluto sobre as corruptas televisões. E finalmente, no tema número 2, vamos falar sobre Ursula von der Leyen, outra corrupta. A Presidente da Comissão Europeia foi condenada no caso dos contratos multimilionários com a Pfizer, numa altura em que a OMS, outro órgão corrupto, tenta pela calada da noite aprovar um tratado pandémico que, como sabemos, retira a soberania e a autonomia aos países para gerir futuras pandemias e futuras pseudopandemias. E, infelizmente, tanto Portugal com Luís Montenegro como o Brasil com Lula da Silva, como fantoches amestrados que são, ambos já referiram que vão assinar esse tratado. Ainda assim, restam-nos algumas semanas para tentarmos fazer barulho e criar um movimento popular aqui em Portugal para impedir isso, e por isso no próximo dia 21 de junho, sábado, em frente à Assembleia da República em Lisboa, irá decorrer uma enorme manifestação contra o tratado pandémico. Venham então daí, está na hora de matarmos saudades deste fantástico painel do 3x3. São 3 comentadores, são 3 temas e aqui estão eles. Miguel Macedo, começo por ti, diretamente do norte do país. Bem-vindo, Miguel. Hoje temos muito para falar. Sérgio, um grande abraço para ti e também aqui para o painel. E vamos falar então desses temas. Vamos lá. Vamos embora. E Gustavo Santos, aí no monte, rodeado da natureza, onde por vezes a internet se esquece de aparecer, mas hoje estás em Ultra HD, em 8K. Bem-vindo. As tuas sensações para hoje, Gustavo? Não sei se é do Ultra HD, se é do óleo de coco que põe na cara. Pô, honestamente não sei explicar. Mas malta, que bom estarmos juntos outra vez. Pá, eu só vejo os meses a passar e a malta nunca se encontra para jantar. É uma coisa que me preocupa. Estou até a reconsiderar se continuo a fazer o programa. Mas pronto, este ainda faço. É verdade, é verdade. E ainda por cima agora, além do Tia Alice em Fátima, temos também aqui o Solar 31 aqui em Lisboa, do Paulo, portanto já não nos faltam espaços. E Joana Amaral Dias, bem-vinda. Estivemos juntos há 2 dias na tua apresentação como candidata à presidência da República e agora aqui estamos para falar de assuntos que as televisões fingem que não existem. É verdade. Boa noite a todos. Aqui aos colegas de painel, já tinha muitas saudades e vamos a isso, porque temos sempre muitos temas para debater, não é? Nunca nos falta matéria, é impressionante. Sem dúvida. Eu hoje, na preparação aqui do programa, eu tinha para aí uns 10 temas e tive que escolher apenas 3, mas havia tanta coisa para falar. Quem sabe depois futuramente, com mais condições, com estúdio, com outras condições, o possamos fazer até semanalmente. Vamos então começar aqui com o tema 1. Sejam os 3 muito bem-vindos. Vamos então ao primeiro tema. Leo Lins é um humorista brasileiro que enche as salas nesse país, mas na última semana o comediante foi condenado a 8 anos de prisão por exercer o seu ofício, que é de contar piadas. Ele ainda é obrigado a pagar uma multa de 1,4 milhões de reais por piadas que foram ditas no programa Perturbador, um programa que acabou por ser removido do YouTube. A Justiça brasileira considerou que as suas piadas são depreciativas e injuriosas e considerou também que são discriminatórias para com os pedófilos, os negros, os obesos, os idosos, pessoas com HIV, indígenas, homossexuais, judeus, nordestinos,
evangélicos e pessoas com deficiência. Mas é importante referir que os mesmos tribunais que punem agora Leo Lins já puniram autores de crimes reais de violação com menores, por exemplo, com penas inferiores à que ele leva por dizer piadas. Portanto, é nesse ponto em que estamos. Ou seja, as piadas que ele diz são supostamente, ele é acusado de serem uma apologia a crimes, mas depois as suas piadas são punidas de forma mais severa do que a prática efetiva desses crimes. Isto faz-nos mesmo pensar na forma como está o Brasil. E lembrando que eu próprio só não fui preso no Brasil porque quando fui interrogado e tratado como um criminoso, mantive-me em silêncio, senão também, pelas minhas opiniões, poderia estar neste momento na papuda. Vamos então aqui rapidamente ouvir a reação de Leo Lins a esta pena que abre um precedente perigosíssimo. Aqui a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Se rir virou crime, o silêncio virou regra. E aqui em Portugal, até o esquerdista e desilusão, eu chamo-lhe uma desilusão, Ricardo Araújo Pereira, veio criticar a condenação de Leo Lins. Ele diz que 8 anos por piadas é impensável. Também outros humoristas portugueses apelidaram de grotesca e impensável essa pena que foi aplicada ao humorista, criticam e condenam esta situação, e aqui tenho que já juntar aqui o painel antes de vos ouvir. É assim, eu cresci a ouvir e a dizer piadas sobre tudo e mais alguma coisa, até sobre a mim mesmo. Eu cresci a ouvir piadas sobre gordos, sobre caixas de óculos, carecas, alentejanos, pretos, brancos, árabes. Lembro-me do Samora Machel, dos gays. Agora tudo isso é crime. Agora parece que não se pode dizer nada, não se pode rir e até se pode ir preso. Então é por aí que vamos começar. Vamos começar precisamente pela ordem que está aqui no nosso painel. Joana, a tua rápida opinião sobre esta condenação a um comediante no Brasil. 8 anos. Olha, em primeiro lugar, deixa-me mandar um abraço do tamanho do mundo ao Leo Lins. Acho que realmente ele está a ser vítima deste ataque global que está a ser feito contra a liberdade de expressão. Eu sou uma mulher pela liberdade, acho inaceitável o que está a passar e que são estes herdeiros dos anos 60, do maio de 69, etc., que gritavam nas ruas é proibido proibir, são exatamente as mesmas pessoas que agora querem colocar açaimes, mordaças e todo o tipo de silenciadores em, pura e simplesmente até em humoristas. Sabes que eu, para além deste preâmbulo, achei de facto de um cinismo atroz que Ricardo Araújo Pereira ou outras pessoas que tais, por exemplo, o João Paulo Batalha, presidente da Frente Cívica, viessem dizer ai que lamentável que é que Leo Lins tenha sido condenado. Porque estas mesmas pessoas têm assistido a um cortejo de ataques censórios, têm sentido a lâmina, não é? A lâmina da censura e o lápis azul a passar em muitos de nós, em qualquer um dos 4 aqui do painel esta noite, Sim. mas tem muitas pessoas que pura e simplesmente ousam fazer perguntas, Sérgio, e têm estado calados, têm estado silentes. Agora que começam a perceber, e esta é a minha teoria, agora começam a entender que se calhar essa censura, essas rasuras, essa pulsão censória pode desbater à porta,
Agora começam a perceber que não vão cair só aqueles que eles consideram os excluídos, os contestatários, os revolucionários, os libertários, mas que, afinal, também lhes pode calhar a eles a fava, começam a ter dúvidas. Pois é, então eu tenho daqui do meu posto de comando a dizer-vos que sim, tem razão, tomem cuidado, porque isso é como o poema do Brecht, não é? Primeiro levaram os pretos e eu não quis saber, depois levaram os amarelos eu também não quis saber, e depois levaram-me a mim. Portanto, comecem a abrir a pestana e a perceber que realmente este é um problema que vai calhar, que tem calhado a todos nós e que vai calhar, no fim, à generalidade dos cidadãos e que por isso está na hora de começarmos a contestar estas medidas arbitrárias. Eu devo dizer que eu sou contra qualquer forma de violência, para terminar, Sérgio. Portanto, o incitamento ao ódio e a violência propriamente dita, mas desde logo o incitamento ao ódio sobre as suas formas de expressão de violência verbal, violência psicológica são condenáveis, mas a liberdade de expressão está acima disso. E, portanto, os tribunais já têm tipificado o crime de injúria e difamação, não precisam de andar em atitudes persecutórias e a fazer isto, não é? A prender pessoas e a admoestar e intimidar pessoas, a intimidá-las, porque elas ousam pura e simplesmente brincar. A liberdade de expressão foi feita para proteger as pessoas que me incomodam, das quais eu discordo, e não aquelas com que eu concordo, para isso não era preciso liberdade nenhuma, certo? Certíssimo. Gustavo, nós somos da mesma geração, praticamente, crescemos com essas piadas todas, lembras-te com certeza as piadas dos alentejanos, de tudo, é mais alguma coisa, Claro. E agora parece que não se pode dizer nada, tudo é crime, tudo é incitamento ao ódio, está tudo virado do avesso, está tudo maluco. Como é que o teu comentário sobre esta condenação e essa hipocrisia que a Joana referiu também, do Ricardo Araújo Pereira, que ficou caladinho com as outras atrocidades todas, e agora não se podia dizer nada, a tua opinião, o teu comentário? Bom, eu confesso, como cheguei a partilhar contigo, que não conhecia este personagem de lado nenhum, nunca tinha ouvido falar dele. Isso também é explicativo do facto de eu dar muito pouca atenção ao rebanho humorista que existe não só em Portugal, como um pouco espalhado por todo o mundo. Não conhecia, quando vi que este era um dos temas, fui à página dele, acho que vi a última publicação do rapaz, onde dizia que tinha sido condenado, tinha X milhões de reais para pagar, e não vi ele de facto fazer nenhuma graça quanto a isso, porque ele brincou e usou a liberdade de expressão para atingir tantos estados de tantas pessoas. Podia ter feito ali uma graça sobre o seu futuro, que é um futuro presidiário, e não o fez, estava a levar aquilo muito a sério, sem graça nenhuma. Eu sou completamente a favor da liberdade de expressão. Para mim, nada disto faz sentido, porque de mim podem dizer o que quiserem e eu nunca me sinto atingido, portanto eu nunca colocaria um processo em cima de ninguém porque alguém disse alguma coisa sobre mim. Nunca. Mas isto alerta-me, no meu caso específico, e penso não, tenho a certeza, é qualquer um de nós, tendo em conta a nossa vocação ativista, tendo em conta a nossa ausência de medo, tendo em conta o nosso espírito missionário. Isto é um alerta grande também para nós, porque eu, sobretudo, falando sobre mim, que diariamente falo sobre vacinas, diariamente falo sobre os problemas da medicação excessiva, todos os dias coloco em questão a saúde que se pratica em Portugal e o incentivo à doença que acontece no nosso país e também em todo o mundo. Portanto, se isto pode acontecer, obviamente que estamos a falar de uma ditadura no Brasil, mas se isto pode acontecer no Brasil, e seguramente é um objetivo também na Europa, se isto pode acontecer a alguém que faz umas piadas, ainda que possa naturalmente tornar suscetível vários grupos de pessoas, mas são umas piadas, são umas graças, são umas ofensas, é o que quiserem chamar. Mas se esta pessoa pode ser condenada, alguém, estou a falar do meu caso específico, que tem uma postura muito forte em relação a vacinas, em relação à medicação, portanto, posso também ser eu apanhado nessa rede, e é um risco que terei que correr, e é um risco que qualquer um de nós seguramente correrá, porque eu também não me calarei.
A minha ideia não é ofender ninguém, não é dizer que está tudo errado, que é tudo corrupto. A minha ideia é, de facto, fazer as pessoas questionarem-se e informarem-se antes de consentir o que quer que seja. Mas, tendo em conta que o meu discurso não segue a narrativa que está implementada, é obviamente que posso ser também perseguido e pode também acontecer alguma coisa. Cá estarei para viver as responsabilidades de cumprir a minha missão. Exatamente, e não esquecendo, e agora antes de passar para ti, Miguel, que cá em Portugal, por uma piada que era um meme, foi até um meme com o Mário Machado, com todas as suas ideologias que tiver, mas ele disse uma piada, ele estava a ser irónico, está também a cumprir agora a pena de prisão efetiva por ter dito uma piada sobre as gajas do Bloco, e estou a citar. Portanto, isso também já está a chegar aqui a Portugal. Miguel, o Leo Lins disse que na reação a esta pena, ele disse que se não gostam das minhas piadas, não as ouçam. Se não gostas de amendoins, se és alérgico a amendoins, não vais comer amendoins. Então, se as minhas piadas vos ferem, simplesmente não as ouçam, mas deixem-me em paz. Qual é a tua opinião, então, sobre esta situação? Bom, nós temos aqui dois assuntos que eles são muito controversos e levam-nos a um debate que ele nunca terá fim, que é até onde vai o limite da liberdade de expressão e até onde vai o limite do humor. E são dois grandes fóruns que acho que nunca terão fim. E eu também não vou aprofundá-los aqui. Eu já conhecia o Leo Lins há bastante tempo, já assisti ao humor dele. Ele tem o chamado humor negro, portanto, acho que o humorista mais inclusivo não existia, porque fazia piada com tudo e mais alguma coisa. Agora, o que aconteceu no Brasil, nós vivemos uma espiral do silêncio e todos sabemos, principalmente aqueles que estão mais dentro da roda viva da televisão, dos meios de imprensa, têm que cumprir essa espiral do silêncio. Por isso, se calhar de todos que estamos aqui a fazer este painel, será justo dizer que tanto a Joana como o Gustavo podem sentir mais na pele aquilo que se chama a espiral do silêncio, porque já fizeram parte desse meio e já têm pontos fracos diferentes e têm visibilidade. Mas eu acredito que isto é para ir mais além, ou seja, usamos aqueles que são mais influentes para dar uma lição, para deixar um recado e deixamos os outros com medo. Vai um bocadinho de encontro ao que estava até a dizer o Gustavo, em relação ao que não teremos medo. E falaste bem, isto que aconteceu com o Leo Lins no Brasil, de 8 anos de prisão, é uma coisa completamente absurda. E tu fizeste bem em fazer a comparação em casos casos graves mesmo, pedofilia, até homicídio, não tiveram penas tão altas. Ou então até tem penas mais altas, mas depois reduz e não sei o quê, depois tem uma saidinha e assim, sabe. Quem conhece a realidade do Brasil sabe como é que funciona. E nós aqui tivemos, independentemente se gostam ou não dele ou das opiniões dele, tivemos o Mário Machado, por causa de ter dito algo nas redes sociais, vejam só, ter dito algo nas redes sociais, onde toda a gente diz o que quer, da forma que quer, com a violência que quer, com a hostilidade que quer, principalmente o X, o antigo Twitter. E ele foi condenado, ou seja, isto é um recado do próprio sistema a querer controlar uma parte daqueles que são oposição a tudo isto, globalismos e por aí fora que todos conhecemos. Uma coisa que eu também achei bastante ridículo, aliás, tinha que falar, senão até ficava engasgado e até caía para o lado, e aí eu vou de encontro ao que disse até a Joana, e tu também, Sérgio, foi o Ricardo Araújo Pereira. Mais valia ter estado caladinho e passar à frente. O próprio Ricardo Araújo Pereira, em território nacional, em Portugal, ele não apela diretamente à censura, mas apela quase diretamente ao fim da forma de pensar de muitas pessoas, nomeadamente de forma política, etc. Portanto, ele próprio, de alguma forma, pratica, não digo essa censura, mas essa violência, essa incitação ao ódio que tanto se fala hoje, que eu ainda não percebi muito bem quem é que vai legislar isto, mas ele próprio faz isso. Mas depois, como estamos a falar de alguém ali a 5, 6, 7 mil quilómetros de distância, e também é um humorista, eu tenho a obrigação de defender os humoristas e então vou dar uma de hipócrita e defender a liberdade de expressão de todos.
Bom, eu também gostava de ter liberdade de expressão e gostava que as cores políticas e ideologias políticas que eu defendo também tivessem, num país onde ele próprio não aprova isso. Então acho que a maior hipocrisia que existe é ouvir o Ricardo Araújo Pereira a falar de liberdade de expressão, seja do humor, seja da política, seja do que for. E penso que é só isto. Eu só não sei como é que isto poderá acabar, porque isto de facto são avisos e é um andamento claro daquilo que querem fazer com aqueles que não estão de acordo com a narrativa. E um dia, como disse o Gustavo, vai sobrar para nós. Sejam mais famosos, menos famosos, mais influenciadores, menos influenciadores. Todos que não estiverem dentro da narrativa vão sofrer de alguma forma consequências. Seja a controlar redes sociais, seja a silenciar, seja a processar. De tudo, tudo. Sejam humoristas ou não, vai sobrar para toda a gente. Exatamente. Terminando este tema, já agora em relação à questão do Mário Machado, eu relembro aqui no meu Instagram, vocês viram que eu fiz uma colocação sobre aquele DJ que desejou a morte de todos os filhos do deputado do Chega, o Pedro Frazão, sim, num incitamento ao ódio. Não o vemos a apanhar 2 anos de prisão. E sobre o Mário Machado, deixam aqui, por exemplo, vejam, esta foi a frase que ele disse. Ele estava a ser irónico, escreveu este tweet: e prostituição forçada das gajas do Bloco. As gajas do Bloco são aquelas com os piercings, com os pelos nos chavacos, aquelas que andam aí os maluquinhos do clima, esse aí, que elas próprias andam e fazem questão de dar nas vistas pela negativa. Mas depois temos esta Eugénia Vasques, que diz que todos os que votaram no fascista, que é entenda-se o André Ventura, que tenham as casas queimadas, os filhos estriparados, os ventres inchados com amoníaco e que rasguem as vestes a arder em aflição. Portanto, isto aqui já é ódio do bem. Isto já pode, os esquerdistas podem dizer tudo, mas a malta da direita já não pode dizer. É neste ponto em que estamos e já que abordámos isso, falamos. Aqui só, Joana, em 30 segundos, o facto de tanto no Brasil estão mesmo já Lula e Alexandre Moraes a querer regular as redes sociais, já estão a implementar as medidas. Aqui temos a Cristina Ferreira, temos aí essa gente, tivemos o anterior presidente da mesa da Assembleia da República a pedir a regulação das redes. Em 30 segundos, qual é o objetivo deles quererem regular as redes, Joana? O objetivo, deixa-me só dizer, primeiro o Miguel tem toda a razão, isto também serve, como antigamente se punham a cabeça dos capturados num poste à entrada da cidade, para avisar as populações, cuidadinho, que aqui é para portar bem. É obviamente que o caso do Léo Lins e outros também têm esse propósito. Quanto às redes sociais, é evidente que querem terminar com as redes sociais, claro que sim, porque as redes sociais ainda são, não obstante alguns tropeções, um espaço de liberdade, ainda são um espaço de contestação, de dúvida, de debate, de discussão. Vocês ligam a maior parte dos programas políticos hoje em dia e é confrangedor nas televisões e nas rádios. Parece que estão todos a dizer a mesma coisa, só muda o timbre da voz, só falam de politiquice e de fofoquice. Eu digo-vos, eu cubro-me de vergonha. Eu cubro-me de vergonha de ouvir aquilo, vergonha alheia. Portanto, onde é que querem encontrar realmente contraditório, ideias, as tais dúvidas, novos questionamentos? É nas redes sociais. Eles estão mortinhos por cortar-nos. E se nós não nos mexermos, basta ver o que é que tem acontecido em outros países. Vejam o que está acontecendo no Reino Unido. No Reino Unido eles entraram com tudo. E eles vão silenciar-nos. Vão. Eles têm capacidade para isso, eles têm esse objetivo, eles têm os meios necessários, eles têm tudo para o fazer. Eles vão começar com a desculpa, já começaram, da desinformação, disto e daquilo, e os menores, e blá 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 blá, blá, e vão acabar por cortar. Só que há uma coisa que eles não sabem, não é, Sérgio? Que é pessoas como nós nunca desistem. Portanto, eles podem vir com a tesoura, com o machado, etc. Não vão conseguir. Exatamente. Se nos cortarem as redes, voltamos aos papeizinhos, às cartas, às conversas de café, mas calar-nos nunca. Mesmo, Gustavo, se tiram as redes sociais, a narrativa passa a ser única, é só aquele que é a narrativa governamental e propaganda globalista das televisões, e mensagens como as tuas, tão importantes, como as minhas, como as do Miguel, como as da Joana, ficam mais difíceis. Não iremos desistir, mas em poucos segundos, como é que tu vês esta ânsia desta gente em regular as redes sociais? Obviamente, como a Joana disse, o objetivo desta regulação é castrar
A liberdade é castrar o grande despertar que está a acontecer e que começou claramente a acontecer depois do Covid, depois de 2020, um grande despertar para aquilo que nos envolve, um grande despertar social, um grande despertar também de consciências, obviamente, e as pessoas, como a Joana disse muito bem, apesar das redes sociais estarem cheias de superficialidade, cheias de asneirada, cheias de coisas sem conteúdo absolutamente nenhum, mas as redes sociais são o único ponto, a única força onde existe verdade, onde existe um apelar à dignidade, onde existe um apelar à liberdade. É o único ponto, é o último bastião, digamos assim, e nós, os quatro, temos um papel muito importante nisso. Como nós, há cada vez mais pessoas também a trabalhar em diferentes setores, a semear em diferentes setores. Se eles nos calarem por aqui, o nosso trabalho foi feito até onde pôde ser feito, teremos depois de juntos, porque estamos também a criar alianças, estaremos depois juntos, porque lembrem-se, já houve revoluções quando não havia redes sociais. Houve grandes mudanças quando não existiam redes sociais. Se tivermos que voltar ao passado para defender as nossas liberdades, os nossos direitos e as nossas garantias, não tenhamos dúvidas que é isso que faremos, porque este tempo está, de facto, a criar alianças entre pessoas que despertaram, pessoas que já estavam despertas, e estamos, de facto, a ficar cada vez mais fortes. E é por isso também que a Organização Mafiosa da Saúde, e falaremos sobre isso daqui a pouco, quer também controlar tudo aquilo que é dito contrário àquilo que eles querem impor. Portanto, todas essas grandes instâncias, há uma coisa que as une e que as torna iguais entre si. É o medo que cada vez mais pessoas estejam-se completamente a marimbar para aquilo que eles estão a dizer e estejam, de facto, a viver a sua vida como nós queremos. Exatamente. Miguel, no teu caso pergunto concretamente em relação ao Brasil, que eu sei que também acompanhas a realidade brasileira, tens agora Lula, Alexandre Moraes, Flávio Dino, etc., já implementarem o PL da censura, da regulação das redes, porque a direita consegue ter muito mais preponderância nas redes sociais, os conservadores, e conseguem expor os escândalos todos da esquerda, nomeadamente o escândalo que houve agora com as pensões e reformas dos velhotes dos idosos que estavam a ser roubados no Brasil, etc, etc. A tua rápida opinião sobre esta situação, sobre o Brasil, que já está mesmo a querer legislar essa regulação das redes sociais. Exatamente. Pois, sobre esse assunto eu não iria aqui dividir tanto entre esquerda e direita. Eu acho que aqui, quando passamos a algo que é global, temos que dividir entre globalistas e antiglobalistas, que é mais fácil. Portanto, com a entrada do Lula, o bastião, um dos grandes bastiões que nós tínhamos neste combate, perdemos, que era o Brasil. E acho que toda a gente sabe isso, independentemente se o Bolsonaro era grunho ou menos grunho, ou mais grotesco ou menos grotesco, o Bolsonaro sempre combateu estas agendas, mesmo do próprio, do que nós vamos falar, como disse o Gustavo. As redes sociais foram as redes sociais, eu até antes das redes sociais, porque as redes sociais são uma ferramenta da própria internet, esta evolução grande da internet, que passou para redes sociais, que passou para o acesso a quase mundial, isto foi tão rápido, em tão pouco tempo, que eu acredito que estes donos do mundo não contavam que isto fosse acontecer assim de uma forma tão rápida e com o avançar também da tecnologia tão rápido. Nós tivemos tecnologias que avançaram em meia dúzia de anos, aquilo que não avançaram em 50 anos, por exemplo. Portanto, ter internet a velocidades que antes não eram possíveis pensar, ter ferramentas de software que permitem às pessoas estar em contacto, como as redes sociais, tudo isso foi um avanço muito rápido. Eu acredito que eles não estavam muito atentos ao que estava a acontecer pelas redes sociais. Lá está, pensavam que era meia dúzia de pessoas ali pelos chats de alguns sites famosos antigamente, como o Clix e não sei o quê, como o SAP. Wi-Fi. Ali a trocar umas ideias e tal, não sei o quê, a fazer download de umas músicas ilegais por aí. Pensavam que a coisa não passava disso. Íamos ter as pessoas a contactar com o outro lado do mundo, a fazer amizades no Facebook, etc. Até que as redes sociais são exatamente isso, elas existem para isso. Existe toda uma superficialidade, como disse o Gustavo, mas no nosso mundo real também existe essa superficialidade.
Nós é que criamos as ferramentas de combate. Então nós começamos a utilizar esta plataforma porque era uma plataforma de estar em contacto com o mundo inteiro, coisa que só a mídia, não é? A imprensa é que tinha acesso a isso. Eu acho que aí foi o calcanhar daqueles para eles, porque agora não podem chegar ali e cortar a torneira, porque vão dar um bocadinho nas vistas, não é? E já o deveriam ter feito há mais tempo, essa legislação, legislar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é o ódio, o que não é o ódio, legislar essas coisas todas, não o fizeram e agora está a ser um bocadinho tarde demais para eles, porque nós não paramos mais. Estão a correr mais. atrás. Agora estão a correr atrás, não é? Eles é que estão a correr atrás do prejuízo, claro, nós é que sofremos na pele, mas eles é que acredito que estão a sofrer mais o prejuízo. Se nos silenciarem, como disse o Gustavo, fizemos até onde pudemos e da forma como pudemos, e outros mais vão fazer, e isto continua. Não sei se vai ser para a nossa geração, se dos nossos filhos ou netos, mas vai ser. Um dia vai ser. Sempre será. Um dia também será para eles. Uma coisa eu tenho a certeza, o bem vai vencer. Vai ser doloroso, é difícil, vai dar luta, sim, mas o bem vai vencer e nós vamos vencer, isso eu posso ter certeza. Sim. Muito obrigado pelos vossos comentários. Vamos já para o tema número 2. E aqui falamos então sobre a Ursula von der Leyen. 1,8 bilhões de doses da vacina Covid Pfizer e 35 milhões de euros em jogo. Este foi então o maior contrato da história da União Europeia e foi fechado secretamente por SMS entre Ursula von der Leyen e Albert Bourla, CEO da Pfizer. É um escândalo obscuro, sem transparência, sem escrutínio por parte da Presidente da Comissão Europeia, que, como sabemos, defendeu a vacinação Covid obrigatória para todos os europeus, incluindo bebés e crianças, incluindo eu próprio, ainda bem que isso não foi em frente, porque eu não me vacinei. Vamos relembrar essas declarações absolutamente nazis. Understandable and appropriate to lead this discussion now. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. E foram contratos assinados, contratos milionários assinados então com a Pfizer, cuja empresa pretendia que ficasse em segredo durante 80 anos, para que o público não visse a lista gigante de efeitos adversos, mas não só esses contratos foram tornados públicos, como a Pfizer foi obrigada a publicar a bula no seu site, constando lá uma lista intermináveis de problemas associados, com destaque para os problemas de coração, miocardites e pericardites. Mas agora, esta é a notícia que vemos aqui, o Tribunal-Geral da União Europeia determinou que von der Leyen violou a lei. Desta forma, agora a Presidente da Comissão Europeia está legalmente obrigada a tornar públicas as mensagens que ela trocou em segredo com o CEO da Pfizer. Lembramos que durante esse período desses negócios, além desses negócios obscuros nesse período de Covid, viveu-se uma chantagem sanitária sem precedentes, obrigaram-se pessoas saudáveis a vacinarem-se contra a Covid, sob o falso pretexto de não se infectarem e de não infectarem os outros. Nesse período cometeram-se crimes contra a humanidade, silenciaram-se milhões em massa, foram proferidas decisões autoritárias que se vieram a revelar um autêntico desastre. Uma pandemia cuja gestão foi feita por quem, ainda por cima, é financiado por essas empresas da Big Pharma, a OMS, que encaminhou o mundo para essa solução única, experimental, que depois deu lucros astronómicos precisamente a esses financiadores, à Big Pharma. E agora a OMS, que, como sabemos, pretende ter ainda mais poderes na gestão de futuras pandemias, mesmo que sejam falsas, e quer ter mais poderes através do tratado pandémico que foi assinado recentemente e para o qual os governos que têm ao seu leme políticos globalistas fantoches votaram favoravelmente, como é o caso de Portugal e do Brasil. Vamos aqui agora, com o nosso painel, aflorar os perigos desse tratado pandémico e explicar como é que ainda é possível impedir que aqui em Portugal, o nosso país, adira a esse nefasto acordo, tal como os Estados Unidos, a Argentina e a Hungria, que recusaram e não entram nessa falácia. E, aliás, os Estados Unidos, como sabemos, até abandonaram a OMS após a gestão desastrosa da última pandemia que foi criada em Wuhan. Mas vamos começar aqui por pedir a opinião do nosso painel, primeiro sobre esta situação, rapidamente sobre Ursula von der Leyen. Vai ser obrigada, então, a tornar públicos os SMS trocados com o Albert Bourla. Joana, isto são ótimas notícias, deve estar tão curiosa como eu para que sejam tornados públicos esses SMS. Eu estou morta por ler essas SMS, não é?
Acho que vai ser da melhor literatura, da mais fina e burilada literatura que tivemos acesso nos últimos tempos. É realmente inacreditável, agora fora de brincadeiras, porque foi necessário chegarmos até aqui, envolveram todos estes anos, foram percorridas várias instâncias jurídicas, às quais, muitas das quais, von der Leyen, que eu volto a lembrar, comporta-se como a Rainha da Europa, mas não é sequer eleita, não é eleita, não foi apontada por ninguém para nos representar, não tem mandato nenhum europeu para nos representar, e portanto é inacreditável que tenha tentado driblar, passar entre os pingos da chuva, entre várias instâncias e várias intimidações para depor, para prestar declarações, etc. Acho que finalmente a justiça se fará. Isto é mais um capítulo muito importante para a verdade vir à tona. Porque nós já sabíamos que realmente o maior contrato alguma vez da Comissão Europeia tinha sido negociado por SMS, passando, não é? Galgando tudo o que são os normais procedimentos. Normalmente em Bruxelas tu tens que ter atas de reuniões. Quaisquer reuniões com lobistas, etc., justamente para haver algum escrutínio e algum controle. Portanto, o maior contrato de sempre negociado por SMS é só um absurdo, não é? É o absurdistão. E, portanto, será mais um capítulo para a verdade vir à tona. A verdade continua a sua marcha. Muitas vezes a verdade é assim: é lenta, é gradual, mas é também ao mesmo tempo persistente. E indómita, ela vai acabar por chegar. Ela vai acabar por chegar. A Ursula von der Leyen, evidentemente, neste momento corre riscos políticos graves, já tinham conflitos de interesses, para além do seu passado negro, porque ela tem um passado negro político, para além disso tudo, conflitos de interesses, inclusivamente por causa da empresa onde trabalha o marido, que é uma subsidiária da Pfizer, e não sei até que ponto é que politicamente ela resistirá à revelação destas mensagens, e isto pode ser um rombo forte naquilo que é a estrutura mais eurocrata e centralista do atual politburo de Bruxelas. Exatamente, exatamente. O marido de Ursula von der Leyen, Eiko von der Leyen, trabalha diretamente com a Big Pharma e com a Pfizer, o que é um autêntico conflito de interesses atroz. Gustavo, esse contrato previa a compra fez a compra mesmo de 8 doses por cada europeu, incluindo bebês. 8 doses para ti, Gustavo, 8 doses para mim, 8 doses para a Joana, 8 doses para o Miguel. Por isso, olha, as minhas também aqui tomamos todos 0, portanto só aqui estavam 32 doses que foram para o lixo, felizmente. 32, mas Gustavo, ela estamos foi... vivos e nenhum de nós morreu. E estamos vivos, e não morremos, pois é, e não morremos, e ao que saiba, pá, não nos surgiu nenhum efeito adverso. Mas, Gustavo, ela foi ambiciosa, 8 doses por cada um, defendeu a vacinação obrigatória e compulsiva, vimos essas declarações, e agora parece que vai ser apanhada, é como a Joana diz, a verdade tarda, mas chega sempre, não é? Como é que recebes esta notícia? Eu recebo isto com algum agrado, como receberei outras tantas quando forem dados óbitos a certas pessoas que fazem parte do Fórum Económico Mundial e da Comissão Europeia e por aí adiante. Isto literalmente é uma burla, pronto, uma burla gigante. Eu disse isso em 2022, creio eu. 2022, no programa com a Júlia Pinheiro, na SIC, disse em direto que estávamos perante a maior fraude sempre da história da humanidade. E é verdade, eu estou completamente de acordo com aquilo que a Joana disse. A verdade é tramada, pá. A verdade, podem tentar escondê-la, podem fazer um buraco gigante para tapá-la, podem querer estrangulá-la, mas ela vem sempre ao de cima. Sempre ao de cima, e é por isso que o bem acabará por vencer. Será uma longa jornada que porventura podemos nem conseguir ver a vitória, nem porventura aos nossos filhos, mas é isto também que nos mantém entretidos e dá-nos algum sentido à vida, que é lutarmos pelo bem e lutarmos também pelas pessoas. De recordar que essa organização mafiosa da saúde recebeu recentemente o maior apoio estatal de sempre, de Pequim, da China. Estamos a falar de $500 milhão.
e poucos dias depois foi então assumido que uma nova variante do vírus, chamada Nimbus, tinha despertado na China. Portanto, é impossível as pessoas com algum nível de consciência somarem as pecinhas e não perceberem que isto é um enredo, que isto é uma narrativa absolutamente estratégica, montada, tendo como base esta organização, que ela é a organização mafiosa da doença, ou seja, há ali duas merdas que não batem certo. Nem é mundial da saúde, é mafiosa da doença. Porque, de facto, a doença é hoje o negócio mais próspero ao cimo da Terra. Sobretudo desde que se iniciou esta picada, esta experiência Covid, da qual ninguém é responsável, portanto, nem os laboratórios que as fabricaram, nem os governos que as deram, nem os médicos que as prescreveram e que quase obrigaram as pessoas a tomar, ninguém é responsável no meio disto tudo, mas nós somos responsáveis se não a tomarmos. E eu acato muito bem essa responsabilização. De facto, aqui também entraram 0, aqui na minha família 0. Só nós somos muitos, não é? Temos quase centenas de picadas para enterrar, não para distribuir, porque do mal que isto faz, mas para enterrar. Ou então podia ser eventualmente para distribuir num determinado número de pessoas. Eu por acaso tenho ideia de algumas, não vou dizer, podemos eventualmente distribuir por aí, mas também não faz sentido, porque não quero mal a nenhum ser humano. Mas isto que está a vir aqui à tona pode ser uma réstia de esperança. A Joana disse, e muito bem, penso que foi hoje, Joana, acho que foi hoje, que celebraram-se os 40 anos da adesão à União Europeia. E há uma grande festa em torno disto, não é? As pessoas não percebem que a própria União Europeia é uma tremenda armadilha, é uma tremenda ferramenta de controle. E enquanto é uma ratoeira. Enquanto fomos subservientes a esta gente, como foi dito, não foi eleita, o povo não tem voz para escolher quem lá quer. E temos lá os nossos representantes que são corruptos. Está lá o António Costa, diz tudo, está tudo dito. Corruptos e criminosos. E estou-me a lembrar do Costa, da Temido, são corruptos e criminosos. Portanto, enquanto nós batermos palminhas a isto e sentirmos que é muito bom fazer parte disto, porque podemos gastar €1 em não sei quantos países da Europa e dar um jeito do caraças, e não percebemos o que é que realmente isto encerra, o que é que realmente nós continuamos a ser complacentes, submissos e obedientes a esta malta, e continuamos a pensar que o que esta malta quer é o nosso bem, quando o que eles querem é que a malta vá para a guerra. Daqui a bocadinho já falaremos sobre as presidenciais e tudo isso. Malta, enquanto nós não acordarmos em relação àquilo que realmente é e aquilo que realmente está a acontecer e quais são os interesses obscuros desta gente, enquanto nós não acordarmos, nós corremos um enorme risco de sermos extintos. E a malta tem que acordar. Sim, antes de passar aqui ao Miguel, dizer que aqui em casa as 32 doses que a Ursula von der Leyen também encomendou, também foram todas para o lixo. Eu gostava de dar essas 32 doses, mesmo seguidas, uma por uma, no mesmo dia, precisamente a Ursula von der Leyen, ou ao Bill Gates, por exemplo, ou ao Alexandre de Moraes, também gostava. Até aqui ao Marcelo, porque o Marcelo também anda sempre. O Marcelo já não aguentava nenhuma, mano. Pois, mas ao Almirante, olha, o Almirante Gouveia Melo, eu gostava de lhe espatar as 32 na bunda, mesmo assim, pá, uma que é para ver se ele gostava, já que ele andou aí a fazer chantagem. Miguel, sabes, lembras-te que a Pfizer ainda por cima quis esconder durante 80 anos os contratos, porquê que será, né? Porquê que eles querem esconder tudo? Porquê que fazem tudo às escondidas, né? Por que será? Miguel, o teu comentário rápido já foi muito dito, mas é a tua opinião. Bom, não tenho muito a dizer, nós temos aqui vocês os três que estiveram no terreno e no campo de batalha sobre este tema, portanto tem mais propriedade do que eu para falar disto. Em relação a esta fulana, para mim ela é CO do inferno, porque essa mulher é do pior que existe mesmo, a começar pelo passado político dela, como estava a dizer a Joana. Uma coisa que eu reparei que é muito interessante é que agora esta gente está sempre com um pé atrás, outro à frente, e já não seguem os protocolos. Não sei se sabem, mas também quem assinou contratos,
Quem assinou, neste caso, imunizações pelo WhatsApp foi o Pedro Nuno Santos, em relação à TAP. Então, esta aqui agora também tem conversas deste teor também por mensagem. Eles vão começar a utilizar meios que são informais para criar algo que é formal, porque sabem que tem algo a temer no meio disso tudo. E pensavam que nunca iam ser apanhados, porque eles pensam que são intocáveis. Eles ainda pensam isso. A Ursula von der Leyen também pensava que era intocável. E o que foi curioso, eu na altura cheguei a falar disso, não sei se falei aqui no programa com vocês ou não, mas falei no meu canal bastantes vezes e no meu Facebook, é que enquanto foram as eleições e aquela coisa toda ali pelo Parlamento Europeu, ali pelo círculo dos globalistas, este assunto foi completamente abafado. Quer dizer, ninguém falava desta questão, uma questão que é uma coisa grave. É uma coisa grave politicamente o que aconteceu. Eu até nem falo da questão das próprias picas e dessa coisa toda, dos objetivos obscuros por trás disto tudo. Eu falo mesmo até da questão política. Isto é o suficiente para levar esta fulana de rastos politicamente e ela nunca mais a surgir. Mas, entretanto, foi novamente reeleita, não sei porquê, porque por mim e para vocês não foi, e agora isto voltou outra vez à tona. Eu não sei se isto vai ter algum desfecho, sou sincero. Eu acho que esta gente já está tão... tem tanto poder que eu não sei se isto vai ter algum desfecho. Espero que sim, sinceramente. E uma coisa interessante que o Gustavo falou, eu até deixei aqui uma notinha, foi exatamente o apoio da China à OMS e de repente surge assim mais uma variante do vírus que, meu Deus do céu, vamos estar outra vez todos perdidos. Eu achei isso muito curioso, principalmente numa altura em que os Estados Unidos bateram forte e feio o pé e numa altura em que este assunto do tratado pandémico está a ser discutido. Para fechar, só lamento que no nosso país ainda a maior parte das pessoas, acredito, ainda não percebeu nada disto. E até tentaram passar à frente na fila para serem picados primeiro e continuam fechados naquele mundo que é da hipnose da televisão, e nós é que somos os tolinhos e nós é que somos os chalupas e essas coisas todas. E tenho pena, mas as pessoas têm que começar a sofrer com as suas decisões, não é? Nós temos que assumir a responsabilidade daquilo que nós decidimos e dizemos. As pessoas têm que começar a assumir isso. Não dá mais para culpar constantemente ou o jornalismo, ou culpar a Ursula von der Leyen. Não dá. Já é mais do que tempo, já passou mais do que tempo suficiente e aconteceu muita coisa para que as pessoas saibam, ok, se calhar isto é um bocadinho mais profundo do que aquilo que eu acho. As pessoas não querem saber, não vão atrás, continuam a ficar confortáveis, têm que sofrer essas consequências, infelizmente. É isso, e aqui atrevo-me a dizer, Gustavo, esta é uma expressão tua, já vem da primeira temporada, é mais uma que não tem uma célula que se aproveita, aquilo é mesmo, como diz aqui o Miguel, é um demónio, aquilo é um demónio, é a cabeça de Belzebu, cabeça de macaco, o tinhoso, não consigo mesmo, é uma coisa que não dá mesmo. E lembramos também que os milhões que a União Europeia manda para a Ucrânia também vão sem rastreio, sem nada, não se sabe para onde é que vai, onde é que são gastos, aquilo, tudo que sai dali é tudo muito mau. Vamos aqui vou-te só pedir a ti, Joana, a tua opinião rapidamente, aqui o Miguel já falou também, o Gustavo já falou aqui do OMS, mas tu, como foste uma das peticionárias contra o tratado pandémico, já falámos também nisso no outro programa anterior sobre os perigos do tratado pandémico, sabemos que tira a soberania ao país e que a OMS é que vai gerir se nos vacinamos, se não vacinamos, etc. A questão que eu te vou fazer, que é uma questão aqui de esperança, é como é que nós fazemos para impedir que esse tratado vá em frente, porque o Montenegro assinou, nós temos aqui até a votação, vou aqui mostrar aqui no ecrã, já foi votado no mês passado no Parlamento Português, todos os partidos votaram a favor do tratado pandémico, menos a Iniciativa Liberal e o Chega, foram os únicos que se opuseram a que Portugal entrasse nesse coisa. Se o ADN lá tivesse, obviamente, também se opunha, infelizmente não elegeu ninguém. Mas como é que nós podemos fazer, porque vai haver uma manifestação agora no dia 21 em Lisboa, o que é que ainda se pode fazer para que Portugal não assine esse tratado? Bom, este tratado realmente retira qualquer possibilidade, qualquer autonomia aos países, inclusivamente e, portanto, a Portugal, de escolherem as suas políticas de saúde pública.
O problema é que saúde pública, segundo a OMS agora, chama-lhe One Health, portanto, uma saúde, e isto inclui inclusivamente saúde ambiental. Portanto, inclui tudo: saúde mental, ambiental, saúde física. Ou seja, pode haver, por exemplo, confinamentos climáticos decretados pela OMS. O que é que nós podemos fazer? Eu e a Marta Gameiro, que a Marta é que criou a petição, não é? Que eu ajudei a Marta a divulgar e a levarmos à Assembleia da República, por aí fora. E agora vamos, antes da manifestação que está prevista, vamos a São Bento entregar a carta ao Primeiro-Ministro, para ele não dar trabalho, ele deve estar muito ocupado, sabes, Sérgio? Então nós fizemos a carta, escrevemos-lhe a carta, que ele assim só tem que assinar uma minuta, se quiser alterar alguma coisinha, também pode alterar, para mandar para a OMS, para a rejeitar o tratado pandémico. Pode ser que ele assim, com a papinha feita, não é? Com a coisinha já toda preparada por mim e pela Marta, já se digne a defender os direitos dos portugueses, porque é isso que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma cáfila que está toda vendida, que se hipotecou à elite globalista, neste caso a OMS, que, enfim, é uma central de compras, não é? Ou se quiserem, um interposto comercial de vendas de produtos, não quer saber de nada da nossa saúde, zero da nossa saúde, só quer vender medicamentos. Medicamentos porque as pessoas são postas doentes com uma alimentação que envenena, depois, como são envenenadas por essa dita alimentação, nem alimentação se devia chamar, porque é mesmo envenenamento e intoxicação, como ficam doentes, são medicadas, e entram num ciclo de doença crónica. São medicadas e provavelmente têm que aumentar as doses, ou têm que ir para o hospital, e portanto temos aqui três grandes indústrias que sustentam diretamente a OMS, não é? A grande indústria farmacêutica, Big Pharma, a grande indústria de comida, Big Food, e a Big Health, Big Healthcare, a grande indústria de cuidados de saúde, e portanto são estes três monstros, só há mais um, que é a indústria da guerra, não é? Portanto, são os quatro, para mim são os quatro cavaleiros do apocalipse, que nós temos que, obviamente, derrotar. E portanto, estes são os contributos que nós podemos dar. Vamos ver, Sérgio, vamos ver o que é que acontece quando o Montenegro receber a minha carta e da Marta Gameiro, mas Portugal vai ficar a saber, ficará a saber que Montenegro deliberadamente, de uma forma ostensiva, quis mesmo reduzir os portugueses a estes ditames. E lembramos novamente também, nenhum de nós foi ouvido para que Portugal aceitasse e assinasse esse tratado, como sempre fazem, mas se tivermos que ser sujeitos à ditadura do OMS, cá estaremos para desobedecer até com estilo, não é? Gustavo, rapidamente o teu comentário muito curto. Tem que vir atrás de mim e é melhor não vir só um. Porque essa ideia de, como a Joana falou, One Health, não, estão completamente errados. Nós temos que ser soberanos, cada um tem que ser soberano da sua própria vida, tem que ter a liberdade de escolher aquilo que é melhor para si. O nosso corpo é nossa propriedade, não é propriedade de mais ninguém. O que eu faço com ele é da minha responsabilidade. E portanto essa ideia em mim não entra. Eu creio que dificilmente, vamos lá ver, eu sou um otimista, eu creio que dificilmente será implementado, a ser implementado, ainda que muitas pessoas que estão por acordar, muitas pessoas baterão palmas a isso, porque são pessoas que vivem unicamente no medo e através do medo, e como vivem no medo, vivem em estado de sobrevivência. E quem vive em estado de sobrevivência aceita tudo sem questionar, desde que lhes digam que aquilo as vai salvar. Portanto, é um perigo que nós temos. Temos muita gente neste estado, temos a maior parte do povo neste estado absoluto de sobrevivência. Portanto, há muita gente dessa que vai aplaudir esta matéria. Não tenhamos dúvidas que a principal candidata à presidência da República, o principal candidato é um homem pró-guerra e pró-vacinas. Portanto, é um cenário que temos que combater, estando lá ele, ou estando lá a Joana, ou estando lá outro, a qualquer, temos que combater esta imposição que nos querem fazer, que é impor-nos
não só a desaparecermos, porque esse é uma das principais agendas desta elite sem rosto, é a despopulação mundial e aqueles que ficarem agarrados a doenças crónicas, como a Joana falou, que hoje em dia, se não me engano, bate nos 39% da população portuguesa está diagnosticada com doença crónica. Isto é metade dos portugueses têm obesidade, têm excesso de peso, não é? Pronto. Exato. Deixa-me só Desculpa, Gustavo, fazer-te uma correção, porque tu disseste que o almirante do chantageador é o principal candidato à presidência da República. Já não é, porque desde o dia 10 a principal candidata a Presidente da República é a Joana Amaral Dias. Isso aí não tenho nenhuma dúvida. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Não tenho nenhuma dúvida. Miguel, rapidamente, vou-te aqui só o teu comentário curto sobre a questão política. Vimos aqui a votação aqui no Parlamento, PSD, PS, obviamente, né? Bloco de esquerda, todos livres, todos alinhadinhos, mas não deixa de ser uma boa notícia. Já temos partidos como a Iniciativa Liberal e Chega e a ADN, se lá estivesse dentro, que já fazem moça e já dizem não, nós aqui não queremos. A tua opinião, pedi-te mais a opinião política por aí. Já temos partidos a fazer barulho e contra o OMS e despertos. Olha, já temos algo que muitos países demoraram a ter. Por exemplo, o Brasil demorou muito tempo a ter essa oposição. Sem surpresa nenhuma, essa votação. Não foi surpresa nenhuma, tanto votação para chumbar, tanto para aprovação. Bom, eu espero que, de facto, isto... Queria ser tão otimista como o Gustavo e temos que ser otimistas, não é? Porque senão ficamos sem garra para isto. Espero que isto realmente não avance. Porque esta gente pega em algo que até tem um princípio... parece um princípio bom, um princípio plausível, não é? Para transformar em algo que é muito mau. Eles sempre fizeram isso, com tudo, à nossa volta. É quase como o voto eletrónico. O voto eletrónico é passado uma ideia, ou então o cartão digital, onde está tudo lá, toda a nossa informação. Isso para as pessoas que estão completamente fora da realidade é bom. É bom porque são menos cartões, está tudo centralizado num sítio só e tal. É prático, é como o voto eletrónico, não é preciso ir votar, até se pode utilizar a internet. Já ouvi pessoas a dizer porque é que não se vota na internet, já que estamos tão avançados. Ou até para a contagem, que é uma coisa muito mais rápida. Ou seja, ideias que até parecem ter um princípio bom, eles usam-na da forma mais maquiavélica possível. E muita gente tem dificuldades a chegar a esta realidade, ainda. Pois, exatamente. E assim terminamos o nosso tema de hoje. Vamos então agora falar então finalmente das eleições, as que se realizaram e as que vêm aí. Vamos fazer então agora um breve balanço das legislativas que aconteceram no mês passado e que relegaram para terceiro lugar os socialistas e tornaram o Chega como o maior partido da oposição, fizeram o Bloco de Esquerda ficar reduzido a apenas um deputado, um partido que caminha a passos largos para desaparecer de tão maus e woke que são. O Bloco de Esquerda, que em 2019 tinha 19 deputados e que agora, tal como os comunistas, prepara-se para ir ter com o CDS ao cemitério dos partidos. E, entretanto, já estamos a caminho das presidenciais. Felizmente, vamos ver nos livros desse fantoche globalista, o Marcelo Rebelo de Sousa, o tal que agora, no Dia de Portugal, disse que não há diferença entre portugueses puros e os imigrantes, e, portanto, foi mais uma gritante falta de respeito para com a nossa nação. O mesmo que diz que temos que pedir desculpa pela nossa história, o mesmo diz que temos que devolver às ex-colónias tudo e mais alguma coisa. E então agora, sobre estas eleições presidenciais, temos aqui orgulhosamente no nosso painel uma das principais candidatas, como eu disse há bocadinho, correção agora a mim mesmo, a principal candidata, Joana Amaral Dias, que é para já a única em que muitos milhares de portugueses se revêem, porque os outros candidatos incluem esse traidor chantagista Gouveia Melo e o pequeno pónei, Marcos Mendes. Portanto, não há assim muito mais por onde escolher. Então vamos, antes de pedir aqui a vossa opinião, vamos por partes, como dizia o estripador.
epá, não posso dizer isto, senão vou apanhar 8 anos de prisão por esta... não estou no Brasil. Então vamos por partes, e peço-vos então primeiro aqui um curto comentário, começo por ti, Joana, ao que aconteceu nestas legislativas, como é que tu vês agora o país que relegou o PS para a terceira força política, desapareceu a cor-de-rosa do país inteiro, é lindo, não deixa de ser lindo, esta ascensão do Chega e o ADN continua a crescer e a crescer assim rapidamente, Joana. Olha, o ADN, se não fosse a buçalidade, que é a lei eleitoral, tinha entrado. O ADN tem 80 e tal mil votos, praticamente os mesmos que o PAN entrou e o ADN não entrou. O ADN tem 4 vezes mais do que o JPP. O JPP entrou e o PAN e o ADN não entrou. Isto é absolutamente ridículo. Os votos pelos círculos eleitorais, não é? Claro, portanto, definitivamente nós tínhamos que ter, pelo menos, no mínimo, um Círculo Nacional de Compensação. Adiante, aquilo que me preocupa neste momento, sinceramente, é o país ter dado um grito de alerta gigante, quando chega em segundo lugar, e mesmo assim as elites não compreendem nada do que está a passar. Nada! Nada! Vocês liguem as televisões, eu evito ao máximo, mas como vocês sabem, de vez em quando tenho que ver televisão, não é? Em virtude da minha atividade profissional e política. E realmente tenho que ver. Considero quase uma tortura. Que azar o teu, eu não vejo. Que azar o teu. Maior solidariedade. Eu tenho que Boa ver. sorte. Tenho que ver. E é inacreditável. E tanto mais que agora, no 10 de junho, os discursos mostram que o Presidente da República, Lídia Jorge, as elites, não perceberam nada do que se passou no dia 18 de maio. Não perceberam nada. Continuam a acusar os portugueses, a tentar culpabilizá-los pela escravatura, a tentar vexar os portugueses, a dizer que é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Um português, na ótica de Marcelo Rebelo de Sousa, um português que só lá porque nós somos misturados, celtas com visigodos, com árabes, com judeus, lá por causa disso, então Marcelo Rebelo de Sousa acha que é exatamente a mesma coisa. Um português que vive aqui há séculos, que os seus antepassados ou ele próprio foi para guerras para defender a pátria, que construiu as infraestruturas do país, etc. Que é a mesma coisa do que o indostânico que estou aqui há um mês e nem fala português. Desculpem, isto é um escárnio, mas aos portugueses e a Portugal, no dia 10 de junho, mas sobretudo mostra, Sérgio, isto mostra, Gustavo, vejam bem, isto mostra que efetivamente as elites ainda não perceberam o que é que aconteceu no dia 18 de maio, não perceberam. Continuam a remar exatamente para o mesmo sítio. Ou seja, estão a levar-nos para um abismo, para um precipício, porque depois, quando votar um Chega já não for suficiente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer motins, caos urbano, motins de todo o género, pilhagens, é óbvio. Portanto, eu vejo com grande preocupação aquilo que se passou nas legislativas, sobretudo no pós-legislativas. Muito bem, muito bem. E de facto fica essa nota que o ADN teve mais votos que o JPP e que o PANS, etc. Quatro vezes mais e não elegeu. Isto é completamente estúpido e tem que ser repensado. Gustavo, ainda assim boas notícias, porque esse muro chamado Chega, que se não existisse, eu faço sempre este exercício, eu peço às pessoas, imaginem Portugal sem ADN, sem Chega. Imaginem o que é que estas agendas passavam era um passador, era tudo de mal se tivéssemos entregues só ao PSD e PS. Portanto, bem ou mal, gosto ou não, o Chega cresceu e ainda bem, pintou-se de azul ali já do Algarve até ao centro, o que são ótimas notícias. Foi pena mesmo só a Joana não ter entrado como deputada, mas o tempo encarregar-se-á de fazer justiça a isso. Gustavo, dá-nos alguma esperança, porque esse muro chamado Chega, com todos os defeitos que tenha, porque todos os partidos são maus, né? Mas com todos os defeitos que tenha, não deixam de ser boas notícias. E ver o PS como terceira força, eles que são do pior que existe à face da terra, ver o Bloco de Esquerda quase a desaparecer, confesso-vos que me dá aqui um sorriso muito, muito grande. Olha, eu em jeito de
de graça como aquele comediante brasileiro, epá, eu daria 8 anos de pena para o Marcelo e para a Lídia Jorge. Pronto, iriam desfrutar os dois da mesma sentença. De facto, é um discurso que roça, até é difícil adjetivar, porque é tão paupérrimo, é tão desconectado, é tão fora do bom senso, é tão fora da verdade, é tão fora do que é o patriotismo, é tão fora do que é ser português, é tão fora da nossa cultura, é tão fora do respeito que deve haver por um povo que se fez mal ou bem, um povo que se fez. De facto, para mim eram em termos de graça, 8 anos de pena para um e para o outro. Bom, mas houve aí muitas figuras públicas a aplaudir Lídia Jorge e a aplaudir Marcelo. Bom, então, relativamente àquilo que foram os resultados, obviamente que o Chega tem um mérito gigante. Eu conheço dentro daquele Parlamento, daquela Assembleia, pá, eu conheço daquilo que olho, há muito poucas pessoas com atitude, independentemente dos erros, porque dentro ou fora cometemos todos erros, todos falhamos e todos caímos. Portanto, isso é transversal a toda a gente, sejas político ou não, é transversal a toda a gente. Mas há que reconhecer que dentro daquela sala de tantos e tantos corruptos, e tantos interesses, e tantos egos, há que reconhecer de facto o trabalho que o André tem feito. Não é só lá dentro, felizmente já tem uma comunidade, digamos assim, de deputados que enche aquele espaço e cada vez são mais. E são preponderantes, é preponderante que isso aconteça para de facto fazer essa linha, esse muro perante o socialismo e o comunismo. Eu diria que o socialismo ainda não saiu do poder, porque o Montenegro tem uma queda tem uma queda para aí, porque ele não é a direita. A direita, o PSD, tem um grande líder. Não é Montenegro, está longe de ser Montenegro. É alguém que já lá esteve e alguém que eu tenho muita esperança que um dia volte, o Pedro Passos Coelho, que pode, de facto, fazer um trabalho muito interessante pela verdadeira direita, digamos assim, e eventualmente até fazer uma aliança com o Chega, eventualmente uma aliança com o ADN, se o ADN entrar, e eu espero que sim, porque a Joana faz muita falta lá dentro. A Joana faz muita falta, porque eu percebo que muitas das tuas interações a malta não está habituada e, portanto, não pareces empática por isso. Mas tu tens um cabedal que é difícil de encontrar. Tens uma coragem que é difícil de encontrar. E, portanto, pessoas como tu e que sentem que o papel delas é lá dentro têm que ter esse lugar. A caminhada é longa, e, portanto, tens que ser, obviamente, resiliente para isso. Tu tens essa resiliência, tens essa resistência, mas também acredito que isso cria um certo desgaste, o que é absolutamente normal. Mas é muito importante para nós que tu estivesses lá dentro, porque mesmo sendo só uma, colocarias várias questões que mais ninguém colocaria. E, portanto, nós já lá vamos politicamente. Vocês sabem que a minha postura, a minha visão política é diferente da vossa, de vocês os três que estão aí, mas eu olho para a política com muito interesse, muito interesse. E a política permite-nos fazer juntos o que sozinhos não conseguimos. Portanto, mas para conseguirmos fazer juntos tem que estar lá pessoas com um espírito missionário lá dentro. Há muito poucas ainda. E eu acredito que a Joana, lá estando, acredito, não tenho a certeza, que a Joana, lá estando, seria mais uma com esse espírito. E é fundamental. Não, é porque isto é mesmo sentido, isto é mesmo aquilo que eu vejo e aquilo que eu acredito. Portanto, o teu papel lá seria preponderante, e acredito também nisto que vos falei, que de facto esta aliança entre o verdadeiro líder do PSD, que iria devolver o PSD às raízes da direita. Não, isto não é o PSD, isto não é a direita, isto é uma fantochada. Liderado por alguém que não tem
liderado por alguém que é um traficante de influências, pelo menos, Montenegro é um traficante de influências, pelo menos, o resto a gente não sabe, talvez venhamos a saber, mas um traficante de influências é. Por alguém que não tem espírito missionário, por alguém que está agarrado ao poder na AD, no PSD, está agarrado ao poder, porque se ele tivesse um pouco de... Se ele tivesse ética, se ele tivesse vergonha na cara, ele teria abandonado a sua posição, como abandonou o outro, o Pedro Nuno Santos. Mas ele não teve, não tem, está agarrado ao poder, não sabe liderar. E temos um verdadeiro líder que eu acredito que quando este governo cair, porque este governo não se vai aguentar 4 anos, nem de perto, nem de longe, quando voltar a cair, eu espero que aqueles que querem defender o PSD, que se sentem o PSD e que acreditam de facto na verdade, na essência do PSD, espero que essa malta ligue ao Pedro Passos Coelho e aconteça alguma coisa de jeito neste país que de facto precisa depois de alianças, e nesse momento eu espero que a Joana esteja lá ou que vá para lá e que se possa aliar de facto a um novo rumo que este país politicamente precisa. Sem dúvida, eu consigo imaginar, sim, com Pedro Passos Coelho, uma aliança ali à direita, na verdadeira direita, com a ADN, com Chega, etc., de facto, para rumo ao bem do país. E, por exemplo, o Bloco de Esquerda que elegeu a Mortágua, como era tão bom, em vez de estar lá aquela porcaria, estar a Joana Amaral Dias, era fantástico. Eu já disse isto, e toda a gente sabe que eu voto Chega, sou Chega, mas preferia ter a Joana do que 10 deputados até do Chega, porque há muitos que nem todos são... nem todos são tão valiosos, e portanto a Joana faz lá mesmo muita falta. Obrigada, e nas presidenciais eu creio que o Chega não vai apresentar candidato, mas mesmo que apresente eu votarei em ti, Joana, já sabes. Obrigada, Sérgio. Que fazes muita falta mesmo. Miguel, terminamos aqui este assunto, aqui só o balanço rápido. Como é que tu vês aqui a reconquista do Chega, começar do Algarve, nos bastiões comunistas a caírem todos um por um, país pintado de azul, Pedro Nuno Santos e o PS a desaparecer, Bloco de Esquerda a desaparecer, e cuidado com o LIVRE, que o LIVRE está infiltrado lá e são muito manhosos. Rapidamente o teu comentário, Miguel. Olha o som. Bom, o Vladimir Rui Tavares é preciso ter muito cuidado com ele, e ao mais não parece. Parece um sonsinho, é preciso ter cuidado com ele. Olha, eu concordo com o que a Joana disse, porque esta gente não percebeu absolutamente nada do que aconteceu no dia das eleições. Nada. Eles continuam com o mesmo modus operandi, eles continuam com as mesmas baboseiras, eles pensam que ainda estão no controle de alguma coisa e já não estão no controle disso. Independentemente se as pessoas gostam ou não do Chega, se votam ou não no Chega, há uma coisa que o Chega fez, que foi abrir esta porta. E esta porta vai trazer muita gente. Vai trazer gente boa, menos boa, vai trazer gente que vai combater mais, outras que vão combater menos. E isso é muito importante. Portanto, acho que o que aconteceu no dia 18 foi uma coisa que nos deveria alertar a todos enquanto cidadãos, porque as pessoas não estão assim a dormir tanto, porque um partido como o Chega, com 5 anos, sendo um partido que é completamente hostilizado diariamente pela imprensa, ter estes resultados nas últimas eleições é uma coisa que nunca aconteceu no nosso país, e ter um partido, por exemplo, como o ADN, com 80 mil votos, também é uma coisa que tem que nos deixar a pensar. Também gostava de ter uma Joana Amaral Dias dentro de um parlamento e trocava isso por ou dois deputados pelo Chega, deputados do Chega. Agora, nós temos uma coisa que foi feita mesmo para eleger só a elite política que vem lá atrás da nossa Constituição, que é o método D'Hondt, que essas coisas dos círculos eleitorais e uma parte do país vale mais que outra, e depois acontece isto, que há pessoas que estão a votar em partidos que não têm distrital formada, assim de uma forma mais simples para as pessoas perceberem, distritais, não tem todo o processo burocrático tratado. Isso é um voto para o lixo. É um voto para o lixo porque não existe essa estrutura. Ou seja, o método D'Hondt que nós temos no nosso país não é o único que existe, e digamos que é um dos mais centralistas que existe. Ele vai sempre beneficiar os partidos que já estão instalados e os maiores partidos.
partidos pequenos, como o ADN, o partido ERG, vão sempre ser prejudicados. O JPP teve sorte porque faz parte de um círculo eleitoral diferente. Muito pequenino. Isto é importante mudar isto. Isto muda-se como? Com uma alteração à Constituição, essa coisa toda. Era importante ter uma maioria mais à direita do Parlamento para fazer alterações à Constituição com alguma decência. Porque se nós ficamos na mão daqueles que já lá estão, obviamente que PS e PSD não querem mudar a Constituição para nada, porque eles querem mudar, não é? Eles precisam para aí de 10 mil votos para eleger um deputado, se calhar o ADN ou o PNR neste caso precisavam para aí de 30 ou 40 mil para conseguirem o mesmo. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Os partidos pequenos estão a ser completamente hostilizados e colocados de lado. Isto é que é democracia. Então, já começava por essa revisão, que é o método ONT, que é um dos maiores problemas que nós temos neste país, onde, se calhar, a maior parte dos votos das pessoas vai para o lixo e elas nem sonham, dão-se ao trabalho de sair de casa, irem votar, e muitas vezes o voto delas não serve para nada, e aqueles que votam em branco ou em nulo, que no fim, pronto, as pessoas têm esse direito, obviamente, mas no fim vão beneficiar aqueles que ganharam com a reposição e a distribuição de deputados. Tem que se perceber o método, como é que ele funciona, é um método matemático, tem toda aí uma coisa para entender como é que ele funciona, para perceber porque é que nós temos isto. Um JPP eleger um deputado e depois um ADN que não elegeu uma Joana Amaral Dias. Isto é um grande problema que nós temos no nosso país. Em relação a tudo isto que aconteceu do Chega, eu acredito que nós ainda vamos ter que bater outra vez na parede, e acho que foi o Gustavo que disse, isto não vai chegar a 4 anos de legislação, não tem forma, nem tem ponta para onde se lhe pegue, o que é muito triste, porque nós já vamos para a segunda legislatura com uma maioria à direita do Parlamento, e por causa de alguns complexos ideológicos e por algumas amarras ideológicas, e porque temos um presidente que permite esse tipo de coisas, eu não gosto de chamar aquele fulano de presidente, mas de facto é o que ele é. Nós estamos nesta instabilidade política. É algo que tem que acontecer? Acho que tem que acontecer, porque isto está a haver uma grande mudança política no nosso país. Eu acredito que mais pessoas vão surgir, como a Joana, como até mesmo o Rui Fonseca e Castro, o próprio Erg. Essas pessoas vão começar a surgir nos partidos delas e vão começar a terem mais alcance da imprensa, seja bom, seja mau. Porquê? Porque, de facto, esta mudança está a acontecer. E o desaparecimento da extrema-esquerda portuguesa, PCP, Bloco de Esquerda, é uma coisa que já, não digo que fosse previsível, mas via-se que isso ia acontecer, porque surge um partido como o Livre. Um partido como o Livre, que é uma esquerda mais caviar, vamos chamar assim, mais intelectual, que vai buscar todo o eleitorado que era muitas vezes do Bloco de Esquerda, ainda do tempo do Francisco Louçã, etc. Eles até foram buscar esse pessoal para ver se dava alguma coisa e não deu absolutamente nada. O Bloco de Esquerda elegeu na última freguesia de Lisboa. É preciso ver isso. Na última freguesia que elegeu. Portanto, foi mesmo à rasca. Esse eleitorado, o Bloco de Esquerda, está tão preocupado, mais o Bloco, o PCP, enfim, mas mais o Bloco estava tão preocupado com o crescimento da extrema-direita e não sei o quê, sei das quantas, quando estava a ser completamente parasitado pelo Livre, e continua a ser parasitado pelo Livre. E se muitos não sabem, o Rui Tavares já fez parte do Bloco de Esquerda, já foi candidato europeu pelo Bloco de Esquerda, portanto conhecia bem o Bloco de Esquerda e sabia muito bem como trabalhar o eleitorado do Bloco de Esquerda, e foi lá buscar e ponto final. Ainda foi buscar algum eleitorado comunista, talvez um pouco mais jovem, e está aqui, está o resultado, em que o Bloco de Esquerda e PCP vão acabar por desaparecer, porque o que é que vai acontecer mais para que Joana Amaral Dias, desculpa, não tem nada a ver, não é para te ofender, Joana, que Mariana Mortágua destrua de uma vez não foi para ofender, não foi de todo para ofender, destrua completamente o Bloco de Esquerda depois deste resultado. Quer dizer, isto é simplesmente vergonhoso de um partido que em 2019 veio 19 para um deputado. E quem vai ficar com esse eleitorado vai ser o Livre. É que nem o PAN. Ninguém quer o PAN para nada porque aquilo é ninguém sabe o que aquilo é. Portanto, vai ser o Livre. O Livre talvez seja o partido que nós temos de ter mais cuidado. Cuidado com eles. Da parte. Eu concordo com o Miguel. Do Soros. Concordo com o Miguel. O Miguel tem toda a razão.
Sim. Joana, já agora acrescenta aí sobre o livro, porque eles são perigosos, é que preciso cuidar com eles. Estão a ir pelos pingos da chuva, aquilo é manhoso. O livro coloca um pouco aquela capa de consensualista, de que procura o bom senso, uma harmonia, e eu acho que consegue assim transportar ideias muito perigosas para o centro do debate. Eu vou dar um exemplo. O livro tem trazido sistematicamente a ideia do rendimento básico universal. Vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é? Portanto, das pessoas deixarem de precisar de trabalhar e terem um ordenado, todos nós, uma espécie de uma horda gigante de subsídio-dependentes do Estado, tem trazido isto muito bem embrulhado, como se fosse uma coisa muito benéfica, muito atraente, muito sedutora, e portanto, eu acho isto realmente. Porque o Partido Comunista e até alguns setores do Bloco, não todos, mas alguns setores do Bloco, são defensores dos trabalhadores, acreditam no valor do trabalho, por exemplo, etc. Não sei se me estou a fazer entender. No livro, Sim, sim, não. sim, sim. No livro, não. No livro está um bocadinho mais à frente do que isso. O livro representa o pior do Jorge Soros e dessas coisas todas, não é? Portanto, Exatamente. já há bocado o Miguel tinha dito que o Rui Tavares era um líder perigoso e eu subscrevo completamente. Subscrevo. Gustavo, para terminar aqui, já, a Livre é pena já existir o Livre, porque o Livre era um belo partido para ser fundado até por ti, não é? Se já não tivesse aí. Partido dos Livres, né? Era fixe, só que infelizmente está entregue ao lado negro, já está pintado de preto, né? Já não dá. Mas temos o Acorda, né? Quem sabe um dia o Acorda até possa ter uma vertente política. Nunca sabe, né? Tudo é política, não é? Pensava que o Acorda era para o Gouveia Pois, o Acorda também pode ser, exatamente. Não, mas é um movimento... é uma corda diferente. Esta é mesmo a corda. É diferente. É a corda, não é o acorde, exatamente. Muito Olha, deixa-me bom. dizer-vos que é, para fecharmos aqui, que em relação à preocupação do Bloco de Esquerda com o crescimento do esquerda, do Chega, eles deviam ser a preocupar em não desaparecer, que é o que lhes vai acontecer. Em relação ao Montenegro, não se esqueçam que nas eleições ele teve ao lado na campanha eleitoral Ursula von der Leyen, portanto, mais vendido, mais corrupto não pode ser Luís Montenegro. E o Miguel falou aqui do ERCT, saiu notícia hoje, o ERCT foi extinto, desapareceu. Exato. E assim, quem me criticou a mim, porque eu na altura, quando nas legislativas eu disse, olha, que votos para o ERCT é voto perdido, eles não vão ter representatividade nenhuma, são votos absolutamente para o lixo. Eu fui crucificado pelos fundamentalistas da seita, porque há muitos fundamentalistas lá, e eu avisei, era um partido que nunca iria ter expressão suficientemente, eram votos que iam fazer falta a partidos que realmente poderiam tentar entrar no Parlamento como o ADN. E na altura o Pinto Coelho chamou-me prostituta do sistema, criticou-me, e agora ao tempo dá-me razão, ele vai para o cemitério dos partidos, e vamos ver o que é que o Rui Castro vai fazer, porque ele já saltou de habeas corpus para o ADN, do ADN para o ERCT, agora fica desempregado como político, vamos ver o que é que vai acontecer. O que é certo é que eu sempre disse... E o Fonseca Castro também esteve no Vox. Sim, esteve no Vox também. Portanto, primeiro, para quem criticava tanto a política, já fez linha e bingo. E para quem me criticou tanto a mim, porque não os apoiei, porque achava que não justificava, era dispersar votos que seriam úteis para quem realmente podia entrar no Parlamento, agora o tempo dá-me razão e o ERCT desaparece. Bom, vamos aqui terminar o comentário muito curto. Joana... Porquê é que temos que votar em ti nas presidenciais? Gustavo, em quem é que tu vais votar? E Miguel, não, quem é que vais votar? Não, que essa é uma pergunta muito intrusiva, mas expectativas para as presidenciais e depois o Miguel também. Joana, tu, olha, é assim, sinceramente, obrigada, Sérgio, eu sinceramente, uma coisa para mim é certa, eu até agora, e penso que será assim até janeiro de 2026, sou a única candidata contra os globalistas, contra a agenda dos globalistas, que não se importa de chamar os bois pelos nomes, de chamar globalistas, elites não eleitas, lá está, o Politburo de Bruxelas, os interesses instalados, etc. E vocês, ao fim de, sei lá, 5 ou 6 anos depois do início da Covid, sabem perfeitamente que eu não tenho qualquer problema, antes pelo contrário, de enfrentar de frente, passo o pleonasmo, de confrontar estes mesmos poderes fácticos.
venham eles vestidos de uniforme da Marinha, ou venham eles com salto alto, eu não tenho problema nenhum de enfrentar Marcos Mendes, António José Seguro, etc. Eu acho que as pessoas têm que não se iludam. Não se iludam, porque não será nem Marcos Mendes, nem António José Seguro, etc., que vão enfrentar o candidato do sistema, que é Gouveia Mel, que é um traidor à pátria, veio para proteger os protegidos, é o que é o papel dele, veio para defender o quarto cavaleiro do Apocalipse, como eu vos disse, que é a indústria, o complexo industrial militar. Portanto, para além do Big Pharma, Big Health e Big Food, temos agora o armamento, o lobby belicista para derrotar. É isso que representa a Gouveia Mel. E, portanto, eu estou disposta, estou disponível, estou pronta, estou empenhada para este combate, com a agenda e com o argumentário e com as ideias que vocês me conhecem. Para mim, o programa é simples: paz, pão e liberdade. Independência e a soberania serão os seus desideratos. Não há hipótese, é isto. É tão simples quanto isto e não há outro. Portanto, cá estarei a dizer presente, ansiosa, a contar aqui as horinhas para o dia em que me posso sentar à frente de Gouveia Melo e dizer-lhe isto e muito mais. Muito bem, confrontá-lo com a chantagem que ele fez com os militares todos, que eu recebi imensas denúncias de militares que foram chantageados para se inocularem, sob pena de serem colocados em regiões muito longe da sua casa, mesmo em que os próprios militares é que tinham que assinar um termo de responsabilidade sobre o que lhes acontecesse com a vacina. Foi uma vergonha autêntica. O homem que disse que preferia colocar uma corda no pescoço do que ser político e agora aparece como se nada fosse. Portanto, ainda bem que apareceste. E não me esqueço que a Joana esteve sozinha nos debates de televisões durante o Covid, nos programas todos, sozinha. Levava com os outros todos e levava com os próprios moderadores e bateu sempre o pé contra a fraude, contra tudo. E também não me esqueço que eu estive lá na terça-feira na tua apresentação, Joana, que vais fazer um debate sobre o incentivo à natalidade, para que, em vez de se promover esta vinda de imigrantes, esta substituição populacional, esta invasão, para que nasçam e cresçam portugueses em Portugal, e a ouvir alguém dizer isto, para mim é um alívio. Portanto, tal como obrigada, Sérgio. E por isso também escolhi para mandatário nacional da minha campanha, que me deu a honra de aceitar, o Manuel Pinto Coelho, o professor Dr. Manuel Pinto Coelho, que é, de facto, um dos poucos médicos em Portugal que luta contra estas grandes indústrias, estes grandes lobbies que eu acabei de vos dizer, e que defende a saúde e não o lucro através da doença. E por isso dá-me uma honra, o Manuel dá-me uma honra muito grande em ter aceito. E temos muitas outras pessoas. A minha candidatura eu acho que vai surpreender. Desde já, o diretor executivo da minha campanha é o jovem José Mário Teixeira, que é o criador, o fundador do movimento Lítio Não, um jovem do Norte, que é um dos principais movimentos a defender a natureza em Portugal. E que tem tido, de facto, tem sido uma luta intrépida, de grande valor. E, portanto, são 2 nomes que eu lancei no dia 10 de junho. Tenho muitos outros, mas estes eu penso que já mostram ao que eu venho, a equipa que trago e a capacidade que temos para fazer face a Gouveia Melo e aos poderes fácticos que temos pela frente. Vai ser uma batalha muito dura, Sérgio, mas eu conto com todos. Eu do meu posto peço ajuda a todos que se reúnam e que possamos construir uma grande coligação, uma grande força e uma coligação de vontades para derrotar estes facínoras que querem que nós acabemos exatamente como vocês sabem: não terás nada e serás feliz. Exatamente. E tal como fico aliviado de existir o Chega, de existir o ADN, esses muros, fico aliviado nestas eleições presidenciais de existir uma candidata em que eu me reveja. E posso já dizer, eu estive em Samara Correia com muitos elementos do Chega que disseram: olha, Sérgio, nós vamos votar na Joana Amaral Dias, independentemente das diferenças, mas o que nos aproxima é muito mais o que nos separa. E muita malta do Chega, eu acho que o Chega vai surpreender a votar na Joana Amaral Dias se eles não apresentarem nenhum candidato deles próprio, que eu acho que há essa possibilidade de não apresentarem. Gustavo, expectativas para as presidenciais. Sai o Marcelo, bom,
mas pode lá ir esse traidor. O Gouveia Mel, já falámos nele no outro programa, portanto não vamos bater muito no outro, que também não tem grandes células que se aproveitem. Tem um traidor entre outro. Exatamente, é só muda o cheiro, mas a expectativa, Gustavo. Bom, eu, tendo em conta as candidaturas e as pessoas que se apresentam na grelha de partida, obviamente, e a Joana tem que estar na pole position, obviamente, porque... Obrigada, Gustavo. Não, é porque não é porque estás aqui, é porque estás mesmo. Verdade, não é por estar aqui. Não é porque estás aqui. Vamos lá ver uma coisa, muito rapidamente. Gouveia Mel, pró-guerra, pró-vacinas. Marcos Mendes não está à altura, literalmente não está à altura. O seguro é demasiado inseguro. Ou seja, a Joana consegue pôr estes três na algibeira facilmente em termos de caráter, em termos de espírito missionário, em termos de coragem, em termos de ideais. Mas facilmente a Joana consegue arrumar com estes três. Só não consegue mas vai arrumar... ter a máquina... Gustavo, desculpa interromper, mas vai ter a máquina contra ela. Era o que eu ia dizer precisamente agora. Só não vai conseguir meter na algibeira toda a propaganda que é feita pela comunicação social e que é claramente favorável ao candidato do sistema, que basta olhar para aquela pessoa a falar. Ele não consegue articular ideias, não consegue articular frases. Tem um ar de sonso que é extremamente perigoso, duvidoso. É de facto alguém que eu não tenho a mínima, mas a mínima confiança. E, portanto, tendo em conta que temos a sorte de ter uma pessoa, uma mulher, neste caso, com os ideais, com as ideias, com a coragem, com o espírito missionário que a Joana tem, de facto, é uma oportunidade que este povo deve conseguir agarrar. E trazer de facto alguma esperança, ainda que neste país o Presidente da República não tem um fator muito decisivo. Ele intervém mais se os partidos não se derem. Nós estamos a caminhar um bocadinho para aí, obviamente, mas o Presidente da República é sempre um Presidente da República, e eu gostava mesmo, se eu não posso ter ainda a Joana na Assembleia, era muito interessante tê-la com a garra que ela tem. E, obviamente, ir crescendo, porque todos nós estamos a crescer, aprendendo, todos estamos a aprender. Mas a Joana podia ser um ponto importantíssimo de uma aliança que eu tenho muita vontade que aconteça na política portuguesa. A Joana podia ser um vértice, um pilar dessa aliança. E, portanto, eu desejo profundamente que isto corra de feição, mas desejo profundamente que as pessoas acordem para quem temos nesta corrida e para a única pessoa que apresenta de facto uma solução diferente e uma solução pelas pessoas. Obrigada, Gustavo. Miguel, terminando a tua expectativa aqui para as presidenciais, agora que surgiu mais este nome, junta-se também a Mariana Leitão, né, da Iniciativa Liberal. Não, Mariana Leitão já se retirou. Se retirou. Então estamos só está só o pequeno Pônei, o traidor Almirante e Joana Amaral Dias. Então, e o seguro também. E o seguro, exatamente. O que foi traído pelo António Costa e baixou as orelhinhas e lambeu-lhe os pés. Está bem. Miguel. Bom, eu vou começar de uma forma diferente, porque eu acho que ainda é um bocadinho cedo para falar. Eu percebo os calendários e por isso sei que é importante, mas nós temos umas eleições autárquicas que elas são muito importantes. Ainda temos que viver essa batalha, mais esse momento, porque são de facto importantes. E o nosso trabalho aqui, mais do que dizer vota no Chega ou vota noutro partido qualquer, ou seja o que for, vão votar. Porque as pessoas têm um bocadinho a ideia que as autárquicas não servem para nada. E nós sabemos que as autárquicas funcionam um bocadinho de forma diferente. Eu já disse isto no meu canal, já disse nas minhas redes sociais. Houve autárquicas e houve momentos que eu ponderava votar no fulano do PS. Porquê? Porque no contexto da autarquia era mais viável. Então isto faz parte das pessoas. Eu acho que isto é muito importante, nós vivemos uma coisa cada vez, mas eu percebo os calendários e as coisas têm que ser feitas com tempo e horas. Bom, em relação
À questão da candidatura da Joana, ainda bem que Joana, tem que dar os parabéns pela coragem. Obrigada, Miguel. Muito obrigado. Vai ser massacrada mais do que... Prepara-te, veste o colete, veste o colete. Mas nas últimas presidenciais, eu lembro os resultados, nós tivemos Marcelo Rebelo de Sousa, que ganhou com uma vantagem bastante grande, mas eu lembro que em segundo lugar ficou Ana Gomes. Se Marcelo Rebelo de Sousa, por alguma... Não estou a desejar mal a ninguém, isto é só hipoteticamente, batesse a bota por causa da alegria, ou íamos outra vez a eleições, ou então não sei como é que esta coisa ia ficar, porque íamos passar para a Ana Gomes como Presidente da República, quer dizer... Agora, sei que Ana Gomes conseguiu o resultado que conseguiu, porque tem todo o espaço televisivo. Desculpem, não aguentei. Tem todo o espaço televisivo que quer e mais algum, diz barbaridades do tamanho de edifícios que só no Dubai é que existem, quer dizer, e esta pessoa continua a ter todo o mediatismo dentro das televisões. Eu sei que a Joana não vai ter isso. A Joana já deu jeito às televisões para sensacionalismo, para polémica, por causa das ideias dela de ser uma pessoa direta naquilo que ela pensa. Porque as televisões já sabemos, engomadinhos, politicamente corretos, ai meu Deus, que licença. E de repente chega assim uma pessoa que leva um furacão à frente, é claro, isto aqui não interessa a mensagem dela. Interessa é que ela dá audiência. Agora a coisa já não é bem assim, porque a Joana está... e espero que continue a incomodar o sistema, será uma candidatura diferente, espero que ela procure bem as suas alianças, e se forem estes candidatos que nós temos para já, eu não acredito, eu acho que ainda vão surgir outros candidatos, não sei se o Chega vai apresentar candidato ou não sei se vai apoiar alguma candidatura ou não, mas independentemente disso, se for este o painel que nós temos, nós sabemos que o traidor é o candidato do sistema. Portanto, ele já foi nomeado. Para o sistema, ele já foi nomeado, já é o próximo Presidente da República. Resta-nos ir à luta e, dentro daquilo que vai estar disponível depois num quadro fechado, entregar o nosso voto. Importante vão votar. E se querem algo diferente daquilo que tinham, têm que arriscar outras pessoas diferentes, pessoas, por exemplo, como a Joana, que não concordo com tudo que a Joana disse, ainda bem, porque senão isso era muito complicado, não é? Então, outros candidatos que sejam idênticos às ideias da Joana, eu também não concordo com eles. O Chega, por exemplo, eu não concordo com tudo que o Chega diz e faz. Portanto, isso era mais do que me faltava. Quer dizer, é mais do que me faltava. Então, isto é saudável acontecer. O que interessa é aquilo que nos une, como disse o Sérgio. E espero que tenhas essa força e essa garra. Obrigada, Miguel. Eu vou ter muito bom material para fazer os debates das presenciais. Vai ser uma coisa formidável, sem dúvida. Eu já estou... Desculpa, conclui, sim. Para fechar esta questão, era importante também saber que se Gouveia e Melo, vamos hipoteticamente colocar isto, eu não quero agoirar nada, nem trazer os azares, mas se vencer as eleições Gouveia e Melo, eu não sei se as pessoas perceberam, mas nós retrocedemos muitos anos nesta nossa batalha com um presidente, porque o Marcelo Rebelo de Sousa, pronto, é esta coisa, não sabe dizer nada, está a ficar choné, essa coisa toda. Mas é um fulano que ele é muito estratégico. Gouveia e Melo vem com objetivos claros de fazer alguma coisa. Portanto, isto é assustador. Independentemente de quem levar o meu voto, na altura vou deixá-lo público, como sempre fiz. Para já, dentro deste painel que nós temos, Joana, o meu voto é teu, porque não pode ser de mais ninguém. Obrigada, Miguel. Obrigada. E também já fica aqui o convite. Vais ver que vai ser até ao fim, vais ver. Espero que sim. Espero na campanha, não te vou desiludir. Não desistas, e já fica aqui o convite para uma entrevista no meu canal, se puderes e quando puderes. Terei todo o gosto. Eu já tinha feito o convite à Joana nas legislativas, mas eu compreendo, foi uma correria, não deu para estar à conversa com ela. Espero que dê agora, na altura certa. Mas agora vai ser mais tranquilo, temos mais meses. Sim, agora é diferente. Também vais ter mais tempo e mais espaço televisivo e aproveita-o ao máximo, porque vais precisar dele. E já estás convidada então para quando chegar o momento. Olhem,
Muito obrigado pelos vossos comentários. Eu já estou aqui a imaginar, até porque o ADN costuma levar prendas aos seus adversários, já estou a imaginar assim, embaladinho com um laço, uma corda oferecida ao almirante. Olha, aqui está a corda prometida. Já estou a ver aqui, já estou a imaginar. E mais. E muito mais. Joana, rapidamente, a tua nota alta e baixa para terminarmos. Atingimos agora um pouco mais de 1h30. Sim, olha, a minha nota baixa vai definitivamente para a comunicação social em geral e para este escândalo que está a assolar a Europa de se confirmar que a Europa paga aos meios de comunicação social, em Portugal, nomeadamente à Lusa e à RTP, e portanto não há jornalismo livre na Europa, não há liberdade de informação. E isto é muito grave, não é? E, portanto, uma nota baixíssima, uma nota muito negativa, porque sem haver liberdade de informação, obviamente não há democracia. E, portanto, desiludam-se aqueles que ainda acham que nós vivemos em democracia. É isso mesmo. Nota alta. Olha, a nota alta vai para pessoas, desculpem lá puxar a brasa à minha sardinha, mas vai para pessoas como a Adelaide Ferreira, que, como tu sabes, esteve no meu dia 10 de junho no lançamento da minha candidatura, ali a cantar e a trazer ali uma animação muito divertida e também a assumir as suas posições, porque nós precisamos. Sabes que eu na Covid fiquei extremamente iludida com os artistas. Percebi que os artistas, de uma maneira geral, neste momento são todos subsídio-dependentes e aquilo que tu esperas da arte, que a arte seja perigosa e contestatária, etc., foi uma tristeza na Covid e, portanto, deu-me um ânimo ver o Nuno Barroso, do Zalemar e a Adelaide Ferreira e há outras pessoas que, entretanto, também vão aparecer na minha campanha, artistas que estão a dar a voz, que são contra o globalismo, que são contra estas elites e isso enche-me o coração. Pronto, eu sou uma amante da arte e realmente estava aqui um bocadinho de candeias às avessas com esse universo e, portanto, dá-me uma centelha de esperança. Exatamente, sim, eu estive com ela e tenho até uma entrevista dela, uma parte da entrevista dela que ainda não publiquei, que vou publicar nos próximos dias. Foi uma excelente surpresa, uma pessoa com uma ótima energia. Gustavo, então, também as tuas notas negativas e altas deste programa. Olha, nota negativa tem que se tocar, tem que se pôr o dedo na ferida. Vai para este povo que mesmo tomando conhecimento sobre a verdade, continua a escolher a mentira. Mesmo tomando conhecimento sobre a verdade, continua calado. Mesmo tendo noção do que é verdade, continua a apedrejar e a julgar os que são verdadeiros. É uma nota negativa, mas com uma enorme esperança de que isto mude e de que as pessoas percebam que só podemos ter um grande coletivo, só podemos ter um grande país, com uma brilhante soma de individualidades, de pessoas que se respeitam e que também são capazes de respeitar as ideias dos outros, ainda que elas possam ser absolutamente diferentes. Portanto, a minha nota negativa vai para um povo que está absolutamente adormecido e que diante da porta da saída continua a escolher ficar no mesmo sítio, porque é onde estão todos. Mas é uma nota negativa com esperança de que isto mude e de que surjam alianças capazes de facto de entrar na cabeça e no coração destas pessoas de forma a levá-las para um caminho que as salve, em vez de as condenarem. Nota positiva vai para nós, pá. Eu reconheço neste país, não reconheço neste país poucas pessoas com tanto valor como nós. Mesmo. E atenção, porque o valor tem a ver com uma coisa que eu repito frequentemente, que é o espírito missionário. Eu reconheço neste país muito poucas pessoas com um espírito missionário tão nobre, tão honrado como o nosso. Ainda que possamos andar por caminhos diferentes, a verdade é que semeamos todos a mesma coisa. Semeamos todos a verdade, semeamos todos a liberdade, semeamos todos a dignidade, semeamos todos a vida e semeamos todas as pessoas. Portanto, é para nós. Eu ouço-nos a falar, eu aprendi imenso com vocês. Eu ouço-nos a falar, vejo as ideias de cada um, vejo os caminhos de cada um, as escolhas de cada um, o que vamos perdendo, a forma como somos apertados.
e a forma íntegra como nos mantemos fiéis àquilo que de mais importa neste mundo, que é sermos verdadeiros, tendo em conta aquilo que nós acreditamos e aquela que é a nossa missão. Portanto, o voto positivo vai para nós. Bem, cada palavra tua ecoou de uma maneira que nem imaginas, porque a vossa presença e a presença de pessoas como vocês e outros que existem tem sido tão importante nesta jornada, quando nos sentimos sozinhos, e cada um de vocês passou por isso, e agora olhamos ao lado e vemos que não estamos sozinhos, é muito bom. E é aquela coisa de, mesmo que a gente perca esta guerra do bem contra o mal, e que um dia o mundo esteja totalmente entregue ao outro lado, que os nossos filhos digam, olha, o meu pai lutou, a minha mãe lutou, esse orgulho, isso eles nunca nos vão tirar. O meu pai, a minha mãe lutou contra isto, infelizmente perdemos a batalha, mas eu acredito que não. Miguel, cabe-te a ti então as duas últimas notas. Olha, eu vou repetir um bocadinho a nota negativa, que também já tinha mais ou menos aqui preparada, e vou novamente concordar com a Joana, porque faz parte até do primeiro tema. A minha nota negativa vai para todo o cartel da imprensa que nós temos. Esta máquina de propaganda gigante que está a ser oleada por burocratas e pessoas que não querem o bem do povo português, porque o jornalismo tem um só objetivo, seja ele bom, seja ele mau, doa a quem doer, é trazer a verdade. E a verdade de hoje já não existe dentro do jornalismo. E o jornalismo, eu falo assim de uma forma geral, não estou a apontar, também há muito poucos, mas há ainda bons jornalistas em Portugal, e há projetos independentes também muito bons. Se calhar eu assumi aqui até o projeto Sérgio Tavares, um projeto muito bom de informação. Mas a Página 1. O Página 1 também, exatamente. Blind Spot, sim. Exatamente, o Blind Spot. Portanto, hoje temos mais do que tínhamos há 2, 3, 4, 5 anos, e nunca pensei estar a fazer um programa com o Sérgio Tavares, com a Joana e com o Gustavo. Quer dizer, isto tem sido um longo caminho de coisas. Portanto, a minha nota negativa, e eu continuo a insistir nesta tecla, vai para toda esta corja da imprensa, porque eu acredito que seja um dos maiores inimigos, ou talvez o maior inimigo da verdade e do povo português. Sim, grandes traidores também. As pessoas não podem ter uma justificação para sempre, porque nós também tivemos que saltar o muro, não é? Para entender, mas temos que ser sinceros, ainda somos um país pequeno, com algumas mordaças, com alguns costumes, ou brandos costumes, que nos levam mais tempo a adaptar a novas realidades, e portanto as pessoas ainda estão agarradas aos métodos mais convencionais, rádio, televisão, ainda entregam neles bastante confiança, mas isso está a mudar. E o que aconteceu nas eleições é resultado disso. O que tem acontecido pelas redes sociais com imensas pessoas é resultado disso. Os artistas que estiveram presentes na campanha da Joana é resultado disso. Antigamente ninguém sonhava que um artista se fosse mover sequer contra o sistema. Nunca, na minha cabeça isso nunca passou. E as pessoas realmente estão a entregar-se e estão a demonstrar que são contra. Portanto, este é o meu voto, é a minha nota bem negativa. Positivo. Esta semana não aconteceu assim nada de muito especial, sinceramente. Eu também não estive muito atento, porque eu tenho estado um pouco mais adoentado. Pronto. Quem sabe tenho um problema de coração, tenho uma recaídazinha por causa também deste tempo, assim, calor, etc. Mas, pelo pouco que eu vi, o meu voto positivo, eu vou dá-lo mesmo à Joana pela coragem de ter lançado uma campanha presidencial dentro disto que nós temos. Portanto, vai em frente, Joana, independentemente se ficas em primeiro, segundo, terceiro, não interessa. A coragem já lá está. Obrigada. E dou-te o meu voto, não é positivo, é a minha nota positiva pela coragem. E a nós todos aqui também concordo com o Gustavo. É, sem dúvida, uma jornada que não estava à espera. Sou-te sincero, Sérgio, não estava à espera já tivemos momentos bons aqui, menos bons, mais complicados, menos complicados, melhores adaptações, piores adaptações, e tem sido muito bom trilhar este caminho com vocês. É isso mesmo, muito obrigado. Obrigado não só pela vossa participação aqui no programa, mas por esta nossa parceria, por esta família que aqui criámos, a trazer outras perspectivas para que o público veja outras, e ouça e veja outras coisas diferentes que a televisão conta e mostra. Joana, muito obrigado. Já sei que por causa da gravação deste programa já passámos o teu horário de dormir. Vai dormir o quanto antes. Obrigado e até à próxima, Joaninha. Obrigada. Beijinhos a todos.
Gustavo, a mesma coisa para ti também, o teu fuso horário também já passou. O resto, boa noite. Boa noite, malta. Gosto muito de vocês. Obrigado. Pá. Beijinho. E Miguel também, rápidas melhoras e uma boa recuperação com o teu problema e que voltes cada vez mais forte, está bem? Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Sérgio, um abraço para ti, um abraço para todos vocês. Beijinhos, Joana. E encontramos-nos para o mês que vem. Se Deus quiser, vamos nos encontrar aqui novamente para Spotify. Se não for antes. Exatamente. E finalmente um agradecimento a todos vocês aí desse lado. Muitos de vocês já nos acompanham desde 2020, desde a época da fraudemia, outros foram chegando pelo caminho, sejam quem for, estejam onde estiverem. Muito obrigado por estarem desse lado e por apoiarem o canal e pelos vossos comentários, pelas vossas partilhas. Deixem like no vídeo para que mais gente veja e até à próxima. Este é o programa 3x3.